Tudo é energia, e é você quem a controla, mesmo que ainda não tenha percebido. Neste momento, seu cérebro está processando milhões de sinais a cada segundo, a sensação de suas roupas contra a pele, o zumbido do ruído de fundo, mudanças sutis na luz, tudo acontecendo, tudo sem ser notado. Por quê? Porque seu cérebro filtra para mantê-lo concentrado. Mas aqui está o problema, essa mesma filtragem também está mantendo você preso. Pense na última vez em que tentou aprender algo novo, talvez um esporte, um idioma ou uma habilidade. No início, você se sentiu estranho e desajeitado, seus movimentos eram rígidos, seus pensamentos estavam dispersos. Mas com a prática, as coisas começaram a fluir naturalmente. O que mudou? Seu cérebro se reconectou, criando novos caminhos e padrões. É aqui que entra o controle da energia. Muitas pessoas acham que precisam de mais energia para fazer as coisas, mas muitas vezes não se trata de ter mais energia, trata-se de usar o que você já tem de maneira mais inteligente. É como ter um tanque cheio de gasolina, mas dirigir com freio de mão puxado. A energia está lá, mas não está fluindo corretamente. Então, como você conserta isso? Ao romper as barreiras entre o processamento consciente e inconsciente, você lidera habilidades que você não sabia que tinha. Isso não é apenas um truque mental, está fundamentado na neurociência e na psicologia cognitiva. Vamos tentar algo simples. Feche os olhos e concentre-se em sua respiração. Observe cada respiração, como algumas parecem profundas, outras superficiais, algumas quentes, outras frias. Não tente mudar nada, apenas observe. Após alguns instantes, sua respiração mudará naturalmente. Isso é o seu cérebro liderando padrões de controle desnecessários. Esse princípio se aplica a todos os lugares. Nossas mentes criam inúmeras regras indizíveis, regras que podemos aprender a dobrar ou quebrar. Pense em um gato pousando em seus pés ou em um bebê aprendendo a andar. Eles não seguem instruções passo a passo, eles deixam que seus corpos resolvam o problema. À medida que crescemos, começamos a pensar demais, forçamos os resultados em vez de deixá-los acontecer. Ficamos presos a padrões rígidos de pensamento e comportamento. Esses padrões podem ajudar em alguns aspectos, mas também nos impedem de atingir nosso potencial máximo. O controle de energia consiste em identificar esses padrões ocultos e trabalhar com eles, não contra eles. É como aprender a surfar em vez de lutar contra as ondas. A força já está lá, você só precisa surfá-la. Você aprenderá como seu cérebro cria sua versão da realidade e como ajustar essa percepção. Não se trata de ver coisas que não estão lá, trata-se de perceber o que sempre esteve lá, esperando para ser descoberto. As técnicas são práticas e diretas, sem ferramentas sofisticadas, sem anos de treinamento, apenas etapas claras que se baseiam umas nas outras, proporcionando resultados desde o primeiro dia. Pense na sua mente como a lente de uma câmera. No momento, ela está no modo automático, deixando seu cérebro decidir em que se concentrar. O controle de energia o ensina a mudar para o modo manual, dando-lhe mais opções e melhores resultados. Isso pode parecer abstrato, mas os efeitos são reais e mensuráveis. Os atletas usam essas técnicas para aprimorar seu desempenho. Os músicos as usam para tocar com precisão. Os líderes empresariais as usam para tomar decisões mais claras. As aplicações são infinitas, pois esses princípios exploram a forma como o cérebro funciona naturalmente, e a maioria das pessoas nem se dá conta disso. Antes de prosseguirmos, reserve um momento para observar o ambiente ao seu redor. Realmente observe as cores, as formas e as texturas. Sinta como sua atenção salta de uma coisa para outra. Esse movimento constante da atenção é uma ferramenta que aprenderemos a direcionar e usar. O segredo é começar aos poucos e ir aumentando gradualmente. Assim como não é possível correr uma maratona sem treinamento, você não pode dominar instantaneamente o controle sobre seus processos mentais. Mas, com a abordagem correta, você pode fazer um progresso constante que resultará em grandes mudanças. Nas próximas sessões, detalharemos exatamente como fazer isso, passo a passo. Você aprenderá a ver através das ilusões que seu cérebro cria e acessar níveis mais profundos de consciência e controle, não forçando nada, mas removendo os bloqueios que o impedem. E as técnicas são simples, mas os resultados podem ser surpreendentes. Vamos começar. Nosso subconsciente é como uma matriz de percepção que molda a forma como vemos e interagimos com tudo ao nosso redor. Pense em seu cérebro como um supercomputador que processa milhões de bits de informações a cada segundo.
Mas aqui está o problema: não percebemos a maior parte delas. Neste momento, seu cérebro está filtrando a sensação de suas roupas na pele, os sons de fundo e inúmeras outras sensações. Ele escolhe o que importa e deixa o resto de lado. Esse sistema de filtragem ajudou nossos ancestrais a sobreviver, concentrando-se em ameaças e alimentos, e ainda o usamos hoje. Vou lhe mostrar algo interessante. Feche os olhos por 5 segundos. O que você ouviu? A maioria das pessoas percebe sons aos quais não prestava atenção antes. Seu cérebro estava sempre captando esses sons, mas não chamava atenção até que você se concentrasse neles. Essa atenção seletiva funciona como um holofote em um quarto escuro. Tudo que a luz aponta se torna claro, enquanto todo o resto permanece na sombra. Mas, diferentemente de um holofote real, seu cérebro pode mover esse foco instantaneamente entre diferentes sentidos, da visão para o som, para o tato e vice-versa. Suas crenças e experiências passadas colorem tudo que você percebe. Se você acha que as cobras são perigosas, identificará formas semelhantes a cobras mais rapidamente do que alguém que gosta de cobras. Seu cérebro cria atalhos com base no que você aprendeu que é importante para você. Esses atalhos podem nos enganar. Observe uma banana sob luz azul. Ela ainda parece amarela porque seu cérebro sabe que as bananas são amarelas. Seu cérebro muda o que você vê para corresponder ao que ele espera ver. Isso acontece o tempo todo sem que você saiba, mas você pode treinar seu cérebro para perceber mais. Os atletas fazem isso, eles praticam até que consigam perceber pequenos movimentos dos adversários, como uma leve mudança de peso que sinaliza uma mudança de direção. Os músicos aprendem a ouvir sutis diferenças no som, como microtons ou timbre, que a maioria das pessoas não percebe. Não percebem? Os jogadores de pôquer se tornam especialistas em ler microexpressões ou mudanças na respiração que revelam quando alguém está blefando. Os chefes de cozinha desenvolvem um paladar altamente refinado, detectando até mesmo o menor desequilíbrio de tempero em um prato. Os detetives aprimoram sua capacidade de perceber inconsistências na linguagem corporal ou no tom durante o interrogatório, e os operadores de ações treinam suas mentes para detectar padrões e anomalias no comportamento do mercado que outros não percebem. Seu cérebro fica melhor em perceber o que você o treina para perceber, independentemente da habilidade ou profissão. Aquilo em que você se concentra, você capacita. Pense em aprender a dirigir. No início, tudo precisava de atenção consciente. Os pedais, a direção, verificar os espelhos. Agora você faz a maior parte disso automaticamente. Seu cérebro aprendeu no que deve se concentrar e o que deve ficar em segundo plano. E esse mesmo processo acontece com o trabalho energético. Quando você começa, pode ter dificuldade para sentir movimentos sutis de energia, mas com a prática, essas sensações se tornam claras. Seu cérebro aprende novos padrões e cria novos atalhos. Você pode usar isso a seu favor. Ao praticar a atenção concentrada, você ensina seu cérebro a perceber padrões de energia que costumava filtrar. É como aumentar o contraste em uma foto. Os detalhes sempre estiveram lá, mas agora você pode vê-los melhor. Vamos tentar algo. Concentre-se em suas mãos. Não as mova, apenas sinta-as. Após alguns segundos, você poderá notar fomeamento, calor ou uma leve pulsação. Essas sensações sempre estiveram presentes, você apenas não estava sintonizado com elas antes. Seu cérebro cria sua realidade com base em uma pequena fração das informações disponíveis. Ao aprender como esse processo funciona, você pode começar a expandir o que percebe e experimenta. Não se trata de ver coisas que não estão lá, trata-se de perceber o que já está presente. A matriz de percepção não é fixa, ela muda com base no que você aprende e pratica. Você aprende e pratica. Toda vez que você trabalha com energia, está treinando seu cérebro para perceber novos padrões e conexões. Isso torna o trabalho com energia mais fácil e mais natural com o passar do tempo. Pense nisso como se estivesse aprendendo um novo idioma. No início, você ouve um fluxo de sons desconhecidos. Com a prática, você começa a identificar palavras, frases e significados sutis. Os sons não mudaram, seu cérebro aprendeu a organizá-los de forma diferente. O trabalho com energia segue o mesmo padrão. As sensações que você aprenderá a sentir não são novas, elas fazem parte de sua entrada sensorial normal. O que muda é a forma como seu cérebro processa e apresenta essas informações para sua mente consciente.
É por isso que pessoas diferentes podem ter experiências diferentes com a mesma técnica de energia. Seus cérebros aprenderam a perceber e interpretar as sensações de suas próprias maneiras. Não existe uma maneira errada, apenas padrões diferentes de percepção. Compreender como seu cérebro filtra e processa as informações permite que você trabalhe com esse sistema e não contra ele. Você pode usar seus padrões naturais de percepção para desenvolver novas habilidades de forma mais eficaz. À medida que avançamos, lembre-se de que tudo que você aprender se tornará parte de sua matriz de percepção. Cada nova técnica e experiência ajudará seu cérebro a criar melhores atalhos para trabalhar com energia. Isso torna cada etapa mais fácil do que a anterior. A matriz de percepção é sua base para todo o trabalho com energia. Ao trabalhar com ela em vez de lutar contra ela, você torna o aprendizado mais fácil e os resultados mais consistentes. Vamos nos basear nisso à medida que exploramos como esses padrões se conectam à realidade quântica. O mundo quântico quebra todas as regras que conhecemos em nossa vida cotidiana. As coisas podem existir em vários lugares ao mesmo tempo, as partículas podem se conectar instantaneamente no espaço e o ato de olhar para algo altera. Essas não são apenas ideias estranhas, elas são como a realidade funciona em seu menor nível. Pense em uma moeda girando em uma mesa. Em nosso mundo normal, ela é cara ou coroa quando para, mas as partículas quânticas podem ser como uma moeda, cara e coroa ao mesmo tempo. Os cientistas chamam isso de superposição, bizarro, em que algo existe em vários estados até que seja medido. Essa não é apenas uma teoria estranha, usamos a mecânica quântica em muitas tecnologias modernas. O processador do seu telefone depende de efeitos quânticos. Os satélites GPS precisam de cálculos quânticos para fornecer localizações precisas e até mesmo a fotossíntese nas plantas usa processos quânticos para transformar a luz solar em energia. Uma das partes mais fascinantes da física quântica é como as partículas podem se unir de maneiras que parecem impossíveis. Duas partículas podem se emaranhar de modo que afetar uma delas afeta instantaneamente a outra, não importa a distância entre elas. Einstein chamou isso de ação assustadora à distância, porque parecia quebrar sua regra de que nada pode viajar mais rápido que a luz. Mas o mundo quântico não se trata apenas de partículas minúsculas, seus efeitos também aparecem em coisas maiores. Os cientistas fizeram com que objetos visíveis entrassem em estados quânticos. Eles colocaram espelhos minúsculos, pequenos pedaços de metal e até mesmo bactérias vivas em superposição. Isso faz com que a linha entre o mundo quântico e o nosso mundo cotidiano não seja tão clara quanto pensávamos. O mundo quântico também questiona o que entendemos por realidade. Algo é real se não pudermos observá-lo? Se uma partícula quântica pode estar em dois lugares ao mesmo tempo até que a observemos, o que isso nos diz sobre a natureza da existência? Essas perguntas nos levam a pensar de forma diferente sobre o que é real e o que é possível. Alguns cientistas acreditam que a mecânica quântica pode explicar como nossos cérebros funcionam. A ideia é que os processos quânticos em nossas células cerebrais poderiam ajudar a explicar a consciência, como pensamos e sentimos. Pensamos e sentimos. Embora isso ainda seja debatido, mostra como a física quântica pode se conectar a todas as partes de nossas vidas. A matemática por trás da mecânica quântica funciona perfeitamente, mas o que ela significa ainda é debatido. Alguns acham que há muitos universos paralelos onde diferentes possibilidades se desenrolam, outros acreditam que nossa consciência cria realidade ao observá-la. Todas essas diferentes interpretações se encaixam na matemática, mas pintam quadros muito diferentes da realidade. A tecnologia quântica está começando a mudar nosso mundo. Os computadores quânticos podem resolver certos problemas muito mais rapidamente do que os computadores comuns. A criptografia quântica oferece códigos inquebráveis para o envio de mensagens secretas. Os sentidos quânticos podem detectar pequenas alterações da gravidade, nos campos magnéticos e no próprio tempo. O mundo quântico também nos mostra como tudo está conectado. Na física quântica, o espaço vazio não é realmente vazio, está cheio de partículas virtuais que entram e saem da existência. Tudo afeta tudo mais. Não podemos separar o observador do que está sendo observado. Isso se relaciona com a forma como vemos a realidade. Nossos cérebros processam informações sobre o mundo, mas a física quântica sugere que o ato de observação ajuda a criar a realidade que vemos. O mundo pode não ser tão sólido e separado quanto parece. Observar a física quântica muda como pensamos sobre causa e efeito. No mundo quântico, os efeitos podem vir antes das causas. As partículas podem influenciar seu próprio passado.
O próprio tempo se torna mais flexível do que normalmente pensamos. Essas ideias podem parecer estranhas, mas são apoiadas por inúmeros experimentos. Toda vez que cientistas testam uma teoria quântica, ela se mostra correta. O estranho mundo quântico é um mundo real, apenas não costumamos notá-lo porque somos grandes demais. Os cientistas continuam descobrindo novos efeitos e aplicações quânticos. Eles estão aprendendo a controlar melhor os sistemas quânticos, o que leva a novas tecnologias. Um mundo quântico não se trata apenas de física, ele está se tornando parte da engenharia, da biologia e da computação. Um mundo quântico nos mostra que a realidade é mais interessante do que imaginávamos. Não se trata apenas de partículas minúsculas, trata-se da natureza básica de tudo. Compreender a física quântica nos ajuda a ver como nosso universo é realmente incrível e misterioso. Isso nos leva ao nosso próximo tópico: como o ato de observar muda o que estamos vendo. O mundo quântico nos mostrou que não podemos separar o observador do que está sendo observado. Esse efeito do observador é fundamental para entender tanto a física quântica quanto a forma como vivenciamos a realidade. O ato de observar muda o que vemos. Essa verdade simples está no centro da física quântica e tem um significado profundo para a forma como trabalhamos com a energia. Pense em uma criança brincando sozinha. Ela age naturalmente, livremente, sem preocupação. Mas assim que percebe que alguém a está observando, seu comportamento muda, ela se torna mais autoconsciente, talvez se exibindo ou se escondendo. Esse mesmo princípio aparece nas menores partes do nosso universo. Quando os cientistas tentam medir uma partícula quântica, o próprio ato da medição afeta seu estado. É como tentar verificar se um cômodo está escuro. Você precisa acender uma luz, mas essa luz muda a escuridão que você queria observar. Vamos dar uma olhada no que isso significa para o trabalho com energia. Quando você concentra sua atenção na energia, não está apenas observando passivamente, está participando de como ela se move e muda. Sua observação cria uma conexão, uma ponte entre você e o que está observando. Mas isso não é uma má notícia, na verdade, é uma ferramenta que podemos usar. Ao saber que nossa atenção afeta a energia, podemos ser mais precisos em nossa prática. Se quiser sentir energia em suas mãos, no momento em que se concentrar nessa sensação, você já estará começando a criá-la. Sua expectativa ajuda a moldar o que acontece. Isso nos leva a uma pergunta interessante: se a observação muda o que estamos vendo, como sabemos o que é real? A resposta pode surpreendê-lo. Tudo o que observamos é real, apenas alterado por nossa observação. É como uma dança em que ambos os parceiros afetam os movimentos um do outro. Pense em assistir ao pôr do sol. As cores que você vê, os sentimentos que ele cria, tudo isso vem do próprio pôr do sol e de como você escolhe vivenciá-lo. Seu humor, seus pensamentos, seu foco, todos desempenham um papel no que esse pôr do sol significa para você. Para o trabalho com energia, isso significa estar consciente de como sua atenção molda a sua experiência. Se estiver buscando uma energia pacífica, sua observação ajuda a criar essa paz. Se estiver buscando força, seu foco ajuda a trazer essa força para frente. Mas há mais do que apenas observar. O efeito observador nos ensina sobre a responsabilidade em nossa prática. Como sabemos que nossa atenção afeta o que observamos, precisamos ser claros quanto às nossas intenções. Aquilo em que nos concentramos se torna mais forte. Isso não significa que estamos inventando coisas. Em vez disso, estamos participando da realidade em vez de apenas observá-la. Quando você trabalha com energia, você é tanto o observador quanto parte do que está sendo observado. É como ser tanto fotógrafo quanto parte da fotografia. Vamos considerar o que isso significa na prática. Quando sentir energia, observe como suas expectativas influenciam o que você sente. Você está procurando calor, formigamento, movimento? Suas expectativas ajudam a moldar sua experiência. Isso não é errado, é natural e útil, desde que você esteja ciente disso. O efeito do observador nos mostra que não existe observação puramente objetiva. Tudo o que fazemos, tudo o que notamos, tudo o que medimos inclui nossa própria influência. Isso é tanto um desafio quanto uma oportunidade. Para aqueles para quem está começando no trabalho com energia, isso pode parecer estranho. Como confiar no que está vivenciando-se? Em parte, você está criando isso? A resposta é simples. O que importa é o resultado, não se ele se encaixa em alguma ideia de observação pura. Se a sua prática o ajuda a crescer e a se curar, ela está funcionando. Pense nisso como aprender a andar de bicicleta.
No início, você pode se preocupar se está fazendo certo, mas depois que estiver se movendo, o que importa é que você se mantenha de pé e vá para onde quer ir. O mesmo vale para trabalho com energia. Concentre-se nos resultados e não na técnica perfeita. O efeito observador nos ensina a sermos honestos sobre nosso papel no que vivenciamos. Não somos observadores passivos, mas participantes ativos em tudo o que fazemos. Essa consciência torna nossa prática mais eficaz porque paramos de lutar contra nossa influência natural e começamos a usá-la com sabedoria. À medida que avançamos, tenha em mente que sua atenção é uma ferramenta. Como qualquer ferramenta, ela funciona melhor quando você sabe como ela afeta o que está sendo trabalhado. Sua observação gera mudanças. Use esse conhecimento para orientar sua prática e fortalecer seus resultados. Esse entendimento nos leva naturalmente ao nosso próximo tópico: como trabalhar com esses princípios para romper padrões antigos e criar novas possibilidades. A ilusão da separação entre observador e observado está prestes a se desfazer, abrindo novas maneiras de trabalhar com a energia. A maneira como vemos a energia está errada desde o início. A maioria de nós cresceu pensando na energia como algo que simplesmente acontece, como a eletricidade que flui pelos fios ou o calor que sai de um fogão. Mas esses são apenas os efeitos superficiais de algo muito maior. Pense no que acontece quando você liga um interruptor de luz. Dizemos que a eletricidade flui da usina de energia, passa pela rede elétrica, até sua casa e faz a lâmpada acender. Essa explicação parece correta porque corresponde ao que vemos, mas é uma ilusão, uma história que contamos a nós mesmos para dar sentido ao que está acontecendo. A verdade é mais surpreendente: a energia não flui para lugar nenhum, ela já está em toda parte, o tempo todo. O que chamamos de transferência de energia é, na verdade, apenas uma reação em cadeia de estados de energia que mudam de uma forma para outra. A usina elétrica não envia energia para sua casa, ela cria um distúrdio no campo de energia que já existe em todos os lugares, e esse distúrdio se espalha pela rede até chegar à sua lâmpada. Isso pode soar como uma divisão de cabelos, mas a diferença é enorme. Quando você para de pensar na energia como algo que se move de um lugar para outro, começa a ver o quadro real. Tudo ao nosso redor é feito de energia em diferentes estados. A matéria em si é apenas energia em uma forma muito densa e estável. Vejamos o calor. Dizemos que o calor sobe, mas o calor não é algo que se move para cima, é a energia se espalhando para alcançar o equilíbrio. Quando você coloca a mão perto de um objeto quente, não está sentindo o calor chegar à sua pele, está sentindo sua própria energia, está sentindo seu próprio estado de energia mudar em resposta ao estado de energia das moléculas de ar ao seu redor. O mesmo acontece com todas as formas de energia que conhecemos. O som não é algo que se move através do ar, é um padrão de mudanças de pressão na energia que já está lá. A luz não é algo que vem do som, é uma ondulação no campo eletromagnético que preenche todo o espaço. A eletricidade funciona da mesma forma, não são elétrons viajando por um fio, mas uma onda de energia que se transfere pelo campo ao redor do fio. Até mesmo a gravidade não é uma força que puxa os objetos juntos, é a curvatura do espaço-tempo que faz com que a energia busque o equilíbrio. Pense na água descendo uma colina. Não é a água em si que está impulsionando o movimento, é a diferença de energia entre o solo mais alto e o mais baixo. E as reações químicas? Elas são apenas a energia se reorganizando dentro das moléculas, criando novas ligações à medida que busca o equilíbrio. Para onde quer que você olhe, a energia está se deslocando, se espalhando e se transformando, não como algo separado, mas como o próprio tecido da existência, moldando-se de maneiras infinitas. Essa nova maneira de ver a energia muda tudo sobre como podemos trabalhar com ela. Em vez de tentar empurrar a energia, podemos nos concentrar em mudar os estados da energia de maneiras úteis. Úteis é como a diferença entre tentar mover a água carregando-a em baldes e abrir e fechar represas para direcionar o fluxo de um rio. O efeito do observador sobre o qual falamos anteriormente também começa a fazer mais sentido. Não somos observadores separados observando a energia fazer coisas. Somos parte do mesmo campo de energia, interagindo com ele por meio de nossas observações. Cada medição que fazemos, cada interação que temos, é realmente apenas uma parte do campo de energia afetando outra parte. Isso não é apenas teoria, tem usos práticos reais. Os painéis solares funcionam melhor quando os projetamos com base nas em vez de tentar capturar a luz do sol. As baterias duram mais quando as construímos para manter estados de energia estáveis em vez de pensar em armazenar e liderar carga.
Até mesmo máquinas simples funcionam com mais eficiência quando paramos de lutar contra os padrões naturais da energia e começamos a trabalhar com eles. Libertar-se da antiga maneira de pensar sobre energia requer prática. Estamos tão acostumados com a ilusão que ela parece mais real do que a realidade. Mas quando você começa a ver a energia como ela realmente é, como um campo único do qual tudo faz parte, não é possível voltar à visão antiga. Na próxima vez que vir qualquer tipo de energia em ação, tente olhar além do que seus olhos dizem que está acontecendo. Não veja as coisas se movendo ou fluindo, veja os estados de energia mudando em um campo conectado. Não pense em objetos separados interagindo, pense em diferentes partes do mesmo sistema afetando umas às outras. Essa mudança de perspectiva abre novas possibilidades de como podemos usar a energia. Em vez de lutar contra o que achamos que são os limites da transferência de energia, podemos trabalhar com os padrões naturais das mudanças de estado da energia. Podemos parar de desperdiçar esforços tentando movimentar a energia e nos concentrar em criar as condições certas para que as mudanças úteis no estado da energia ocorram por conta própria. A ilusão de energias separadas que se movem entre objetos separados nos impediu por muito tempo. Ao nos libertarmos dela, podemos começar a trabalhar com a energia como ela realmente é, um único campo interconectado do qual todos nós fazemos parte. Essa não é apenas uma maneira diferente de pensar sobre a energia, é a chave para usá-la de forma mais eficaz do que nunca. Seu cérebro é como plástico, ele pode mudar e crescer. Os cientistas chamam isso de neuroplasticidade. Toda vez que você experimenta algo novo, cria novos caminhos em sua mente. Esses caminhos podem substituir as rotas antigas que levaram a limitações em seu campo de energia. Pense em sua zona de conforto como um ponto de partida, não como uma cela de prisão. Cada passo para fora torna a zona maior, as paredes começam a desaparecer. O que parecia impossível se torna possível. Mas fique atento às maneiras sorrateiras com que sua mente tenta reconstruir essas paredes. Ela pode dizer: isso foi apenas sorte quando você tem sucesso, ou isso é muito difícil quando enfrenta desafios. Esses pensamentos são apenas ecos da antiga prisão. Observe as crianças brincando. Elas se tornam piratas, astronautas, médicos e dançarinos sem duvidar de si mesmas. Elas ainda não aprenderam a limitar suas possibilidades. Essa liberdade ainda existe em você, apenas está escondida atrás de muros de dúvida. Seus sentidos filtram a realidade com base no que você espera ver. Se você acredita que algo é impossível, seu cérebro pode perder oportunidades bem na sua frente. É como usar óculos escuros em um ambiente fechado e se perguntar por que tudo parece escuro. Libertar-se requer prática. Comece a perceber suas respostas automáticas de não. Questione-as, pergunte a si mesmo: isso é verdade ou é apenas o que estou acostumado a acreditar? As paredes da prisão da sua percepção não foram construídas em um dia e não serão derrubadas em um dia. Também não serão derrubadas em um dia. Mas toda vez que você questiona uma limitação, tenta algo novo ou ultrapassa o conforto, você enfraquece essas paredes. Seus verdadeiros limites estão muito além do que sua mente lhe diz. Pense em alguém que o inspirou ao fazer algo impossível. Essa pessoa enfrentou as mesmas barreiras mentais, mas optou por ultrapassá-las. Os guardas da prisão são seus próprios pensamentos. Eles patrulham as paredes com armas de dúvida, medo e velhos hábitos. Mas você tem a chave da cela. Você pode escolher pensamentos diferentes, tomar atitudes diferentes e escrever uma nova história. Isso não se trata-se de pensamento positivo, trata-se de pensamento preciso. Veja as coisas como elas são, não como seus medos as pintam. Observe as oportunidades que sua mente pode estar filtrando. Sua percepção da prisão pode parecer sólida, mas ela é feita de pensamentos finos como papel. Você pode rompê-los com perguntas, curiosidade e pequenas ações corajosas. Cada passo torna mais forte, cada parede que você quebra mostra o que é possível. O mundo fora da prisão de sua percepção é maior do que você imagina, ele está repleto de possibilidades que sua mente pode ter escondido. A porta está destrancada, as paredes estão prontas para cair. Você só precisa dar o primeiro passo. O espelho quântico nos mostra algo estranho sobre como a energia funciona. Pense em um espelho no seu banheiro. Quando você olha para ele, você se vê olhando para trás. Mas e se esse espelho pudesse lhe mostrar todas as diferentes maneiras pelas quais a energia se move e muda? Digamos que você esteja em frente a esse espelho especial. Em vez de ver apenas um reflexo, você vê inúmeras versões da mesma cena.
Cada reflexo mostra a energia se movendo de maneiras ligeiramente diferentes. Em um reflexo, o calor sai do seu corpo em ondas vermelhas. Em outro, os sinais elétricos pulsam pelos seus nervos em faíscas azuis. Em outro, os átomos de suas células vibram e dançam. Esse espelho não nos mostra apenas o que está acontecendo agora, ele nos mostra o que pode acontecer em seguida. Como as ondulações em um lago, cada pequena mudança na energia cria novos padrões e possibilidades. Quando você move sua mão, o espelho mostra centenas de caminhos possíveis que a energia pode tomar. Mas aqui está a parte estranha. O espelho não apenas nos mostra essas coisas, ele também as afeta de fato. Só de olharmos para o espelho, mudamos a forma como a energia se move. Os cientistas descobriram isso ao estudar partículas minúsculas. O ato de observá-las mudou a forma como agiam. Pense em jogar uma bola. Normalmente, é possível prever para onde ela irá com base na força com que você a arremessa. Mas no mundo quântico de coisas muito pequenas, é diferente. A bola pode ir parar em vários lugares ao mesmo tempo, mas olhar para ela força escolher apenas um lugar. O espelho quântico nos ensina que não estamos apenas observando a energia, fazemos parte de sua dança. Toda vez que medimos algo, observamos algo ou tentamos controlar a energia, nós a alteramos. É como tentar pegar fumaça com as mãos, o próprio ato de alcançá-la muda sua forma. Isso pode parecer confuso, mas ajuda a explicar por que algumas de nossas tentativas de controlar a energia não funcionam como esperamos. Não podemos simplesmente ficar do lado de fora e puxar os fios como um mestre de marionetes. Estamos sempre no espelho também, fazendo parte do mesmo sistema de energia que estamos tentando controlar. Algumas pessoas que trabalham com energia começaram a usar essa ideia. Em vez de lutar contra esse efeito estranho, elas trabalham com ele. Elas sabem que, às vezes, a melhor maneira de direcionar a energia é dar um passo atrás e deixá-la encontrar seu caminho natural, como a água que flui morro abaixo. O espelho também nos mostra algo sobre o tempo. Em seus reflexos, podemos ver que a energia não se move apenas para frente como uma flecha, ela se espalha em todas as direções ao mesmo tempo, criando teias de conexão. O passado e o futuro se misturam em padrões que se parecem mais com uma dança do que com uma linha reta. Isso muda a forma como pensamos sobre o controle da energia. Em vez de tentar forçá-la a assumir a forma que desejamos, podemos aprender a ler esses padrões. Podemos identificar os locais onde pequenas mudanças podem criar grandes efeitos, como encontrar o ponto certo para bater em uma taça de cristal para que ela se mova. Como encontrar o ponto certo para bater em uma taça de cristal e fazê-la cantar. Mas o espelho tem mais uma lição para nós. Às vezes, quando olhamos para ele esperando ver caos e confusão, encontramos uma ordem surpreendente. Os mesmos padrões continuam aparecendo, como os fractais na natureza, a maneira como os galhos das árvores parecem versões menores da árvore inteira, ou como as nuvens formam formas semelhantes em tamanhos diferentes. Esses padrões nos dizem que, mesmo quando a energia parece aleatória e imprevisível, pode haver regras ocultas que a orientam. Não são regras rígidas, como as leis de trânsito, mas mais parecidas com as regras que fazem os pássaros voam em formação ou as ondas quebram em uma praia. O espelho quântico não é realmente um espelho que você pode comprar ou construir, é uma maneira de ver como nos conectamos com a energia. Toda vez que tentamos medir, controlar ou alterar a energia, estamos olhando para esse espelho. E o que vemos ao olhar para trás não é apenas energia, somos nós mesmos conectados a todo o resto por meio de inúmeros fios de conexão. Causa e efeito, essa visão muda tudo sobre como trabalhamos com a energia. Paramos de pensar na energia como algo separado que precisamos controlar. Em vez disso, começamos a nos ver como parte do fluxo de energia. Como uma folha em um rio, podemos orientar nosso movimento, mas ainda fazemos parte da correnteza. Na próxima vez que você trabalhar com energia, imagine-se olhando para o espelho quântico, veja todas as possibilidades se espalhando a cada momento. Observe como sua atenção muda o que está observando e lembre-se de que você não está apenas observando a dança da energia, você também está dançando. O ato de observar muda o que vemos. Essa simples verdade está no cerne da física quântica, mas também molda nossa vida diária de maneiras que raramente percebemos. Pense em uma criança brincando sozinha. Ela se movimenta livremente, dança sem se preocupar e fala sozinha. Agora, observe-a abertamente, seu comportamento muda. Ela se torna mais consciente de si mesma, talvez se exibindo ou se escondendo. Esse mesmo princípio funciona em nossa mente.
Quando prestamos atenção em nossos pensamentos e sentimentos, eles se transformam. Uma dor de cabeça parece diferente quando nos concentramos nela. Nosso padrão de respiração muda assim que o percebemos. E nosso estilo de andar se ajusta quando pensamos em como estamos nos movendo. Os cientistas descobriram esse efeito ao estudar partículas minúsculas. Eles descobriram que a medição da posição de uma partícula afetava sua velocidade, e a medição de sua velocidade alterava sua posição. Não era possível saber as duas coisas ao mesmo tempo. As próprias ferramentas usadas para observar mudavam o que estava sendo observado. Mas não se trata apenas de física, trata-se de como vivenciamos a vida. Quando você é tomado pela raiva, você está dentro da emoção. No momento em que se afasta e percebe, estou sentindo raiva, algo muda. A raiva não desaparece, mas seu relacionamento com ela muda. Você não está mais completamente identificado com ela. Isso cria uma oportunidade fascinante. Ao tomarmos consciência de nossos padrões e de como reagimos, pensamos e sentimos, podemos introduzir uma lacuna entre o estímulo e a resposta. Nessa lacuna está nossa liberdade de escolher de forma diferente. Pense no que acontece quando você se pega começando a se preocupar. Normalmente, os pensamentos de preocupação se encadeiam automaticamente. Um medo leva a outro e mais outro. Mas se você conseguir perceber o início do padrão, poderá fazer uma pausa. O simples fato de perceber quebra o feitiço. O mesmo vale para a tensão física. A maioria de nós anda por aí com os ombros tensos ou a mandíbula cerrada sem perceber. No momento em que nos conscientizamos, podemos nos libertar. A própria observação se torna a solução. Mas há um problema: não podemos observar tudo de uma vez. Como essas partículas quânticas, alguns aspectos de nossa experiência se tornam mais claros, enquanto outros ficam mais confusos. Tudo bem, podemos mudar nossa atenção conforme necessário, como se estivéssemos ajustando o foco de uma câmera. Isso nos leva a uma questão prática: o que devemos observar? A resposta depende do que queremos mudar ou entender. Se estivermos tentando abandonar um hábito, podemos observar seus gatilhos. Se estivermos aprendendo uma habilidade, podemos acompanhar nossos padrões de prática. Se estivermos construindo relacionamentos, podemos observar nossos estilos de comunicação. O segredo é observar sem julgar, como um cientista coletando dados. Queremos ver o que realmente está acontecendo, não o que achamos que deveria estar acontecendo. Essa consciência neutra é o que permite a ocorrência de mudanças naturais. Às vezes, as mudanças são sutis: uma leve mudança de postura, uma pequena pausa antes de falar, um relaxamento suave da tensão. Outras vezes, são dramáticas: uma mudança completa no comportamento ou na perspectiva. De qualquer forma, elas começam com a observação. Isso nos leva de volta ao ponto de partida. O simples ato de observar muda o que vemos. Mas agora podemos usar esse conhecimento. Podemos ser mais estratégicos em relação ao que prestamos atenção e como observamos. Podemos usar nossa consciência como uma ferramenta para o crescimento e a mudança. O efeito observador não é apenas uma peculiaridade da física quântica ou uma curiosidade psicológica, é uma ferramenta prática que podemos usar todos os dias. Ao escolhermos o que observamos e como observamos, podemos trabalhar com esse princípio em vez de sermos inconscientemente afetados por ele. Da próxima vez que quiser mudar algo em sua vida, comece observando-o cuidadosamente. Não tente forçar a mudança, apenas observe com curiosidade e paciência. Deixe que o poder da atenção faça seu trabalho. Afinal de contas, na dança entre observador e observado, ambos estão sempre mudando. As imagens em nossas mentes moldam nossa realidade mais do que geralmente percebemos. Pense em sua mente como um projetor de filmes, que constantemente reproduz filmes sobre o que você espera que aconteça. Esses filmes mentais afetam a maneira como nos sentimos, agimos e os resultados que obtemos. Vamos dar uma olhada em 2 filmes mentais diferentes sobre a mesma situação. Imagine-se entrando em uma sala cheia de pessoas. Em uma das versões, você se vê desajeitado, fora de lugar, com os outros o julgando. Seu coração bate mais rápido, seus músculos ficam tensos e você começa a se sentir ansioso antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Agora, rebobine esse filme mental e reproduza uma versão diferente. Desta vez, você se vê entrando com confiança, conectando-se facilmente com os outros e tendo boas conversas. Observe como seu corpo se sente mais relaxado e sua energia flui melhor apenas por mudar o filme em sua mente. Esses filmes mentais são executados automaticamente na maior parte do tempo.
Eles vêm de nossas experiências passadas, do que os outros nos disseram e do que decidimos acreditar sobre nós mesmos. Mas aqui está a parte interessante. Podemos aprender a ser o diretor desses filmes internos em vez de apenas assisti-los passivamente. Comece observando a si mesmo quando estiver passando filmes negativos em sua mente. Talvez você esteja prestes a fazer uma apresentação e seu filme mental mostre você errando e as pessoas rindo. Interrompa a projeção ali mesmo. Respire fundo. Agora, conscientemente, cria um novo filme em que você fala claramente e as pessoas o ouvem com interesse. O truque não é se forçar a pensar positivamente o tempo todo. Isso não é realista. Em vez disso, tome consciência de quais filmes você está assistindo e como eles afetam sua energia. Algumas pessoas acham que isso é apenas uma ilusão, mas pesquisas mostram que nosso cérebro responde ao ensaio mental quase da mesma forma que responde à experiência real. Seu cérebro não sabe a diferença entre um evento real e um que você imagina vividamente. Os atletas usam esse princípio quando praticam mentalmente seus movimentos, aperfeiçoando sua técnica sem nunca entrar em campo. Os músicos fazem isso quando ensaiam em suas mentes, visualizando seus dedos se movendo em um instrumento ou suas vozes atingindo cada nota. Oradores públicos usam isso para ensaiar sua apresentação, imaginando a energia do público e sua confiança no palco. Os jogadores de xadrez usam essa técnica para simular jogos inteiros em suas mentes, antecipando os movimentos do adversário e suas próprias contra-estratégias. Até mesmo cirurgiões usam essa técnica, visualizando as etapas precisas de um procedimento complexo para garantir uma mão firme e uma mente concentrada. Você pode usar esse mesmo princípio para moldar sua energia, decisões e ações em qualquer situação, visualizando os resultados com tanta clareza que seu cérebro começa a agir como se eles já estivessem acontecendo. Mas não se trata apenas de pensamento positivo. A chave é criar filmes mentais que pareçam verdadeiros para você, não cenas de fantasia que sua mente rejeitará. Se estiver aprendendo algo novo, não se imagine perfeito logo de cara. Em vez disso, veja-se melhorando passo a passo, lidando com os desafios com habilidade crescente. Vamos tentar algo prático. Pense em uma situação que normalmente o deixa nervoso. Observe o filme que sua mente reproduz automaticamente sobre ela. Agora, não tente ir direto para um cenário perfeito. Em vez disso, ajuste um pouco o filme. Se você se vê fracassando completamente, mude para um cenário em que você está lidando bem com as coisas, mesmo que não perfeitamente. Se imaginar outras pessoas o criticando, ajuste-o para que elas sejam neutras ou o apoiem levemente. Faça esses novos filmes mentais da forma mais detalhada possível. O que você vê? Que sons estão presentes? Como seu corpo se sente? Quanto mais sentidos você envolver, mais real se tornará para seu cérebro. Pratique reproduzir essas versões aprimoradas várias vezes ao dia. Você não está tentando enganar a si mesmo, está treinando seu cérebro para considerar novas possibilidades. Essa prática muda seu campo de energia. Quando você executa consistentemente filmes mentais mais favoráveis, seu sistema nervoso se acalma, sua linguagem corporal muda e você envia sinais diferentes para os outros. Muitas vezes, a realidade começa a se encaixar melhor em seus novos filmes mentais. Lembra-se daqueles momentos em que você se preocupava incessantemente com alguma coisa, criando filmes detalhados de desastres em sua mente. Quanta energia isso desperdiçou? Agora imagine usar esse mesmo poder mental para criar cenários úteis. Você não está negando que desafios possam acontecer. Que desafios podem acontecer? Está apenas escolhendo onde concentrar sua energia mental. Não se trata de nunca ter pensamentos negativos. Trata-se de reconhecer que você tem a opção de escolher os filmes mentais que reproduz e repete. Cada vez que você se pega passando um filme inútil, tem a chance de mudar o roteiro. Com o tempo, isso se torna mais natural. Sua mente ainda criará filmes automáticos com base em padrões antigos. Isso é normal. Mas, à medida que você praticar ser o diretor de seus filmes mentais, ficará mais apto a perceber rapidamente quando o velho projetor começa a funcionar e a escolher reproduzir algo mais útil em seu lugar. Essa habilidade constrói uma ponte entre onde você está agora e onde deseja estar, uma cena de cada vez. A mente cria um fluxo constante de pensamentos, imagens e histórias, mas há algo mais profundo observando o desenrolar de tudo isso. Essa presença observadora é o que realmente somos. Quando reconhecemos isso, começamos a ver que nossos pensamentos e o mundo que eles pintam não são tão sólidos ou sérios quanto parecem. Pense nisso como se estivesse sentado em um cinema. A tela mostra todos os tipos de cenas, felizes,
assustadoras, emocionantes, mas você está apenas sentado, assistindo a tudo. Tudo. Você não se molha quando chove na tela, um monstro não pode realmente machucá-lo. Da mesma forma, nossos pensamentos criam um filme em nossas mentes, mas nós somos a consciência que o assiste. Essa presença observadora está sempre presente em todas as experiências. É ela que sabe que você está lendo estas palavras neste momento. É ela que percebe sua respiração, os sons ao seu redor, as sensações em seu corpo. Essa consciência não vem e vai como os pensamentos, ela é o pano de fundo constante de toda experiência. Quando nos confundimos com nossos pensamentos, sofremos desnecessariamente. Acreditamos que somos nossas preocupações, nossos planos, nossos arrependimentos, mas essas são apenas aparências temporárias na consciência, como nuvens passando pelo céu. O céu em si, a consciência pura, permanece intocado. Essa não é apenas uma ideia interessante, ela aponta para algo imediato e prático. Neste exato momento, você pode perceber que está consciente. Essa consciência está lendo estas palavras. O que é que sabe que essas palavras estão aparecendo? O que é que percebe seus pensamentos sobre o que está lendo? Você pode dizer, bem, eu estou consciente, mas olhe mais de perto. É-se o que está consciente? Você consegue encontrá-lo ou é apenas a própria consciência que sabe tudo o que aparece? A sensação de ser um eu separado é, em si, apenas outra aparência na consciência. É isso que significa unidade, não que tudo se torne uma bolha, mas que tudo aparece dentro e como a própria consciência. O mundo não desaparece, os pensamentos e sentimentos continuam, mas são reconhecidos como expressões da consciência em vez de coisas sólidas e separadas. Você pode testar isso agora mesmo. Observe um pensamento, onde ele aparece. Não no espaço, você não pode apontar para onde os pensamentos estão localizados. Eles aparecem na consciência. Observe um som, onde ele é conhecido. Na consciência. Uma sensação no corpo, onde ela é sentida. Na consciência. Tudo o que você experimenta aparece na consciência e é conhecido por ela. Isso pode parecer abstrato, mas é a coisa mais concreta que existe, é a sua experiência direta neste exato momento. Você não precisa de estados ou experiências especiais para perceber isso, não precisa mudar nada. Basta olhar e ver o que é que está consciente. Conscientes deste momento, quando vemos isso claramente, algo muda. Paramos de levar os pensamentos tão a sério, paramos de acreditar em um eu separado que precisa ser defendido. Vemos que a consciência já está completa, já está em paz. O filme da experiência pode se desenrolar como quiser. Isso não significa que nos tornamos passivos ou paramos de nos envolver com a vida. A ação ainda acontece naturalmente, mas flui da consciência e não de um senso de ego contraído. Respondemos à vida diretamente, em vez de através do filtro do eu e da minha história. A mente se oporá, mas e quanto aos meus problemas? E quanto à minha vida? Isso parece uma fuga da realidade, mas observe sua experiência real. Você está fugindo de alguma coisa ao perceber que está consciente ou está vendo a realidade com mais clareza ao reconhecer o que você realmente é? Esse reconhecimento pode se aprofundar com o tempo, à medida que descansamos mais como consciência e não como um eu baseado em pensamentos. A vida se torna mais simples. Os problemas não desaparecem, mas são vistos como aparências na consciência e não como fardos pessoais. Há mais espaço, mais facilidade, mais capacidade de resposta natural. Esse é o nosso estado natural. Não precisamos alcançá-lo ou chegar a algum lugar, só precisamos perceber o que já está aqui, a presença consciente de que você é e sempre foi. Tudo aparece dentro dessa presença, inclusive o pensamento que diz que isso não é verdade. Portanto, neste momento, simplesmente observe o que está ciente dessas palavras. O que conhece seus pensamentos sobre elas? O que está presente quando todos os pensamentos param? Essa consciência é o que você é. Tudo mais, pensamentos, sentimentos, percepções, vem e vai dentro dela. Isso é unidade. Nossa mente cria uma realidade pessoal que parece completamente real, mas que difere do que realmente existe. Pense nisso como assistir a um filme. Vemos imagens em uma tela e somos atraídos para a história, sentindo emoções e reações reais, embora saibamos que são apenas luz e som. Esse mesmo processo acontece em nossa vida cotidiana. Nosso cérebro recebe informações por meio de nossos sentidos e constrói o que pensamos ser a realidade. Mas essa realidade não é direta,
Ela é processada, filtrada e moldada por nossas experiências, crenças e expectativas passadas. Vou dar um exemplo. Quando você olha para uma árvore, não a vê como ela realmente é. Seu cérebro recebe padrões de luz, processos e os molda com base em nossas experiências passadas, crenças e expectativas. Seu cérebro recebe padrões de luz, processos com base em seu conceito aprendido de árvore e cria uma imagem que faz sentido para você. A árvore real pode ser muito diferente do que você percebe. Nossas emoções funcionam da mesma forma. Não experimentamos sentimentos puros, experimentamos nossa interpretação dos eventos filtrada por nossa história pessoal. Se alguém não nos acena de volta, podemos nos sentir magoados ou com raiva com base em nossas experiências passadas de rejeição. Experiências passadas de rejeição, quando talvez a pessoa simplesmente não tenha nos visto. Essa realidade filtrada tem um propósito. Ela nos ajuda a tomar decisões rápidas e a reagir ao nosso ambiente. Mas ela também pode nos prender em padrões limitantes e crenças falsas. Podemos evitar oportunidades devido a medos baseados em experiências passadas que não se aplicam mais à nossa situação atual. A ilusão é mais profunda do que apenas nossos sentidos. Nosso senso de identidade, quem pensamos que somos, também faz parte dessa realidade construída. Criamos histórias sobre nós mesmos. Não sou bom em matemática, sempre tenho azar no amor, não consigo lidar com o estresse. Essas histórias parecem verdadeiras porque as repetimos com muita frequência, mas são apenas padrões em nossa mente. A mídia social acrescenta outra camada a essa ilusão. Vemos versões cuidadosamente selecionadas da vida de outras pessoas e as comparamos com nossa experiência diária sem filtros. Isso cria uma lacuna ainda maior entre a realidade percebida e a realidade real. O dinheiro é outra ilusão poderosa da qual todos nós participamos. As notas de papel e os números digitais têm valor porque concordamos coletivamente que têm. Toda a economia global funciona com base nesse sistema de crenças compartilhadas. O próprio tempo pode ser diferente de como o vivenciamos. Percebemos o tempo como algo que flui, percebemos que o tempo flui do passado para o futuro em uma linha reta, mas a física sugere que talvez não seja assim que o tempo realmente funciona. Nossa experiência de passagem do tempo é outra construção de nossa mente. Libertar-se dessas ilusões não significa rejeitá-las completamente, elas são ferramentas úteis para o funcionamento da sociedade. Em vez disso, trata-se de reconhecê-las pelo que são, construções mentais em vez de verdade absoluta. Pense em como um sonho parece real enquanto você está nele. Somente ao acordar você percebe que não era realidade. Da mesma forma, tomar consciência de nossas ilusões diárias pode ser como acordar para uma verdade mais ampla. Essa consciência pode ser libertadora. Quando reconhecemos que nossas limitações muitas vezes são autoimpostas por meio de nossas construções mentais, podemos começar a questioná-las e mudá-las. Se nosso cérebro criou esses padrões, ele pode criar novos. Mas esse reconhecimento vem acompanhado de responsabilidade. Quando percebemos como nossa mente molda nossa realidade, nos tornamos mais conscientes de nosso papel na criação de nossa experiência. Não podemos mais culpar as circunstâncias externas por tudo. A boa notícia é que a compreensão da natureza ilusória de nossa experiência nos dá mais controle sobre ela. Assim como um filme perde sua força emocional quando nos lembramos de que é apenas um filme, nossos medos e ansiedades perdem um pouco de poder quando os vemos como construções mentais. Isso não significa que nossas experiências não sejam reais, elas são muito reais para nós do momento. Mas saber que elas são construídas por nossas mentes nos dá a opção de construí-las de forma diferente. Considere como culturas diferentes veem o mundo de maneiras muito diferentes. O que é óbvio para um grupo pode ser indizível para outro. Isso mostra o quanto nossa percepção depende do que aprendemos a perceber. Viver na ilusão é como estar em uma peça em que somos tanto o ator quanto a plateia. Podemos nos envolver no drama ou podemos nos afastar e lembrar que tudo não passa de uma apresentação. Ambas as perspectivas têm seu lugar. A chave é encontrar o equilíbrio, usando a ilusão quando ela nos serve, ao mesmo tempo, mantendo-nos conscientes de sua natureza construída. Essa consciência cria espaço para a mudança e o crescimento além das limitações de nossa realidade atual percebida. O momento do despertar atinge cada pessoa de forma diferente. Para alguns, ele chega como um raio, repentino e chocante. Para outros, ele se aproxima lentamente, como o sol da manhã rompendo as nuvens. Mas uma vez que você o vê, não pode deixar de vê-lo.
Pense em todas as vezes em que você sentiu que algo não estava certo, aquelas pequenas dúvidas que surgiram quando você assistiu ao noticiário ou aquela sensação de que a história não batia certo. Esses não eram pensamentos aleatórios, eram sua bússola interna apontando para a verdade. Desde a infância, fomos ensinados a aceitar o que nos dizem. A escola nos treinou para memorizar em vez de questionar. A mídia nos alimenta com pontos de vista pré-empacotados em vez de fatos brutos. O sistema recompensa a conformidade e pune o pensamento independente. Mas, no fundo, todos nós sentimos essas correntes invisíveis. A verdade real é simples: nascemos livres, não apenas legalmente livres, mas livres na mente e no espírito. Ninguém tem o direito de controlar seus pensamentos, limitar seu potencial ou forçá-lo a seguir um caminho que você não escolheu. No entanto, é exatamente isso que acontece por meio de manipulação sutil todos os dias. Veja como vivemos agora. Acordamos com despertadores, corremos para trabalhos que muitas vezes odiamos, compramos coisas de que não precisamos, assistimos a programas que entorpecem nossa mente e vamos para a cama exaustos, apenas para repetir tudo de novo amanhã. Dizem-nos que isso é normal, que isso é sucesso, que isso é vida. Mas será que é mesmo? A verdade é que temos muito mais poder do que fomos levados a acreditar. Nossos pensamentos criam nossa realidade, nosso foco molda nossa experiência, nossas escolhas determinam nosso caminho. Mas cedemos esse poder pouco a pouco até esquecermos que o tínhamos. A boa notícia é que esse poder nunca nos abandona de fato, ele permanece adormecido, esperando para ser recuperado. E recuperá-lo começa com um passo simples: questionar tudo, não a partir de um lugar de paranoia, mas de um lugar de curiosidade honesta. Pergunte a si mesmo: por que acredito no que acredito? Quem se beneficia do fato de eu acreditar nisso? O que mudaria se eu acreditasse em algo diferente? Essas perguntas abrem a casca da ilusão e deixam a luz entrar. Ao começar a fazer perguntas, você perceberá padrões. Você verá como o medo é usado para controlar o comportamento, como a escassez artificial cria competição, como a distração nos impede de olhar com atenção para o que realmente importa. As peças começam a se encaixar. Mas eis o que eles não querem que você saiba: o despertar não se trata apenas de ver o que está errado, trata-se de reconhecer o que é possível. Quando você se liberta das cadeias mentais, você explora a criatividade que não sabia que tinha. Você encontra forças que não sabia que existiam. Você redescobre seu verdadeiro eu. Esse despertar vem acompanhado de responsabilidade. Quando você vê a verdade, não pode voltar a dormir. Você se torna responsável por seu próprio crescimento, suas próprias escolhas, seu próprio caminho. Não mais seguir cegamente, não mais aceitar sem questionar. Algumas pessoas resistirão ao seu despertar. Elas o chamarão de louco, dirão para você ficar na linha, tentarão puxá-lo de volta para os padrões antigos. Isso é normal. A mudança deixa as pessoas desconfortáveis, especialmente quando desafia suas próprias crenças. Mantenha-se firme em sua verdade, não com raiva ou julgamento, mas com calma e certeza. A verdade não precisa ser defendida, ela simplesmente é. Seu papel não é convencer os outros, mas viver com autenticidade e deixar que seu exemplo fale por si mesmo. Comece aos poucos, questione uma crença hoje, mude um hábito amanhã, dê um passo em direção à autenticidade na próxima semana. Pequenos passos se transformam em grandes mudanças ao longo do tempo. O segredo é a consistência, não a velocidade. Seu despertar pode parecer solitário no início, mas à medida que continuar nesse caminho, você encontrará outras pessoas que veem o que você vê, pessoas que questionam o que você questiona, almas que buscam o que você busca. Essas conexões surgirão naturalmente no momento certo. Lembre-se de que esse despertar não é um destino, é um processo contínuo. Cada dia traz novas percepções, novas perguntas, novas oportunidades de escolher a verdade em vez da ilusão. Alguns dias parecerão mais difíceis do que outros, tudo bem. O progresso nem sempre é linear. A parte mais bonita do despertar é o que ele revela sobre o potencial humano. Não somos seres limitados destinados a viver vidas pequenas. Somos criadores poderosos capazes de moldar a própria realidade. Essa verdade foi escondida de nós porque ameaça aqueles que lucram com nosso sono. Agora é a hora de acordar, não porque alguém lhe disse para fazê-lo, mas porque seu coração sabe que é o certo. Confie nessa voz interior, siga esse conhecimento silencioso, entre em seu poder. A ilusão está se desfazendo, mais pessoas acordam todos os dias.
Você não é o único a enxergar através das fendas. Juntos, criamos uma nova maneira de viver, baseada na verdade, na liberdade e na conexão autêntica. Este é o seu momento, o seu despertar, a sua verdade. E se você já assistiu ao filme Inception, A Origem, já se deparou com essa ideia, o conceito de que a realidade é moldada pela crença, pela imaginação e pela intenção. Mas isso não é apenas um filme, é real. Sua energia, seu foco e sua crença têm o poder de moldar o mundo ao seu redor. Para mergulhar, para se aprofundar no assunto e aprender a controlar seu campo de energia, assista ao meu vídeo sobre como dominar sua energia. Esse é seu próximo passo nessa jornada. E se você está achando valor aqui, não deixe de curtir, comentar e se inscrever para ficar conectado. Diga-me nos comentários se Inception fez pensar de forma diferente sobre o que é real. Digite I'm ready, estou pronto, se você sentir a mudança acontecendo e estiver pronto para abraçar seu verdadeiro poder. Obrigado por trilhar esse caminho de despertar comigo. Até a próxima!